O que mudou no Alentejo, entretanto, foi que com a maquinização começou a ser todo ele explorado e isso poupou-nos aos incêndios do Alentejo. Portugal é um país que arde muitíssimo, é o país que mais arde em termos de percentagem do seu território no mundo, pelo menos nas regiões temperadas. No século XIX, o país tinha menos de 3 ou 4% do território com bosques, hoje em dia temos 35%. E foi assim durante milhares de anos. Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Este episódio é muito fácil de vos vender. Se acham que o problema dos incêndios florestais é um problema importante e gostavam de perceber de uma vez por todas como é que podemos resolvê-lo, este episódio é para vocês. Prometo que vão passar a olhar para esta questão de uma maneira completamente diferente e de caminho vão aprender imenso sobre a história do país, a história do território e até políticas com nome estranho como georgismo. Já vão ver o que é. O convidado é Pedro Bingre do Amaral, que é professor na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra e é atualmente presidente da Liga para a Proteção da Natureza. O Pedro é licenciado em Engenharia Florestal pela Universidade Técnica de Lisboa e mestre em Planeamento Regional e Urbano. Tem focado o seu trabalho em temas do ambiente, conservação da natureza, florestas, ordenamento territorial e política de solos, rústicos e urbanos. E este episódio não precisa de grande introdução, todos conhecemos o problema. Talvez não soubessem o que o Pedro diz logo no início da conversa, que Portugal é o país do mundo com este tipo de clima que mais arde, ano após ano, e ao mesmo tempo gastamos imenso dinheiro, cada vez mais dinheiro, em meios de combate a incêndios, atualmente mais de 600 milhões por ano. Só que isso não está a resolver o problema. E quando assim acontece, é porque nós não estamos a atacar a causa certa. Andamos a atacar sintomas em vez das causas que interessam. Esta ideia é familiar a quem fez comigo o curso de Pensamento Crítico ou os workshops, em que falamos de como há diferentes níveis causais que nós podemos analisar para resolver qualquer problema e muitas vezes, para conseguir resolvê-lo de facto, precisamos de conseguir encontrar as suas causas mais profundas. No caso dos incêndios florestais, o Pedro argumenta que precisamos de atacar questões de fundo, como problemas com o ordenamento territorial, com a política de solos, fiscalidade dos terrenos e até a lei das heranças. Nesta primeira parte da conversa, o Pedro começa por fazer uma longa história da nossa relação com o território, desde a invenção da agricultura até, nos anos 60, o progressivo abandono do mundo rural que tem continuado até hoje. Esse abandono, essa saída não foi, segundo o Pedro, bem gerida, e o resultado é uma bomba de combustíveis finos, onde poucas ignições bastam para gerar mega incêndios, que depois são agravados atualmente pelas alterações climáticas. A solução, segundo o Pedro, passa por reflorestar o território, criar pastagens e, sobretudo, bosques altos e fechados que consigam travar o fogo à entrada e impedir esta criação de mega incêndios. Espero que gostem desta primeira parte da conversa. Voltamos já amanhã com a segunda parte. Até lá. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Pedro Bingre do Amaral, muito bem-vindo ao 45 Graus. Muito obrigado por me acolheres aqui. Vou repetir o que eu disse há pouco em off. Este é um episódio muito simples na sua origem, porque ele tem 1/2 objetivos. Perceber de uma vez por todas as causas dos incêndios florestais e, porque deve derivar das primeiras, as soluções para este problema. Não é? No fundo, este é o nosso objetivo. E esta é a pergunta que eu te lanço e acho que nos vai acho que é suficiente para este episódio todo, porque ela desdobra-se em vários aspectos. Não é? Portanto, o que é que explica, se quiseres dar alguma informação também do fenómeno em si, ou seja, quanto é que arde, como é que tem sido a evolução, como é que compara com outros países, mas sobretudo perceber, na tua opinião, quais são as verdadeiras causas ou as causas mais profundas deste fenómeno que nós andamos a enfrentar há anos e a ouvir há anos comentadores por todo o lado a dar cada um o seu habitat. Não? O que é que... Claro, sim, de facto, nós somos um país, Portugal é um país que arde muitíssimo, é o país que mais arde em termos de percentagem do seu território no mundo, pelo menos nas regiões temperadas. Há um outro país que arde muitíssimo, que é, por exemplo, Angola, mas que arde, que é um fogo de capim, um fogo de savana relativamente inofensivo. Mas nas regiões temperadas somos, sem dúvida, o país que mais arde. A Grécia
que é o país que veio imediatamente a seguir, arde menos de metade do que nós ardemos. Portanto, nós ardemos o dobro da segunda posição nesta escala. Isso é incrível. Quem é que recolhe esses dados? Quem Ou quem é que publica? Esses dados? Neste momento, eu penso que quem quiser recolher esses dados deverá reconhecer ou as publicações da AGIF, da Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais, que tem relatórios constantes sobre isso, ou então ao trabalho dos meus colegas que se focam especificamente na questão do combate, que são o professor Paulo Fernandes, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e o professor Joaquim Santos Silva, meu colega no Politécnico, que trabalham na parte do combate, sobretudo do combate. Eu trabalho mais, digamos assim, a montante no ordenamento do território, naquilo que vem antes do incêndio e aquilo que vai depois do incêndio. Eles são os homens da luta, por assim dizer. Eu trabalho bastante a montante e um tanto a jusante. Como é que ordenamos o território? E a pergunta é esta, de facto, nós ardemos, o nosso território arde muito. Seria possível haver um Portugal sem incêndios? Não é possível. Vamos ver, nós podemos pensar nos incêndios, nos fatores naturais e nos fatores humanos. Se não houvesse seres humanos no nosso território, se não houvesse nenhum único incendiário, nós continuaríamos a ter fogos, porque todas as regiões do mundo que têm um período, uma estação do ano onde o crescimento da vegetação é possível, portanto onde há suficiente umidade e temperatura para haver crescimento vegetal, intercalado com uma estação seca e quente, todas essas zonas ardem. Das diversas ecorregiões do mundo, ou biomas, melhor dizendo, dos diversos biomas do mundo, grandes categorias de ecossistemas, existe um relativamente pouco representativo à escala mundial, que ocupa 4% do território mundial, que é o ecossistema de chaparral ou de bosque mediterrâneo, que é o ecossistema que nós temos em praticamente todo o país, excetuando o noroeste do país, excetuando o Minho e o Porto. É o ecossistema que nós encontramos na Califórnia, é o ecossistema que nós encontramos no sul de França, em Espanha, na bacia do Mediterrâneo, que encontramos na Califórnia, como já disse, encontramos na África do Sul, no Chile e na Austrália. Os xenófilos, recordar-se que são as zonas do mundo que produzem vinho. E não é por acaso, a videira é uma espécie com uma preferência considerável pelo clima mediterrâneo, embora às vezes possa ser um bocadinho mais a norte, mas são aquelas zonas onde cresce a oliveira, onde cresce a videira, são as zonas de clima mediterrâneo. A oliveira está circunscrita ao clima mediterrâneo. E este é um clima onde as árvores, o arvoredo, a vegetação, cresce sem problemas de falta de água ao longo de pelo menos 8, 9 meses, mas que vai ter pelo menos 3 meses de época seca. É no verão que arde. O norte da Europa já não tem esse clima, o norte de Espanha já não tem esse clima, as Astúrias, a Cantábria, o norte de França já não tem, por isso é que nós nunca ouvimos falar de incêndios florestais na Finlândia, na França, na Polónia. Não, porque chove todo o ano. É também o motivo pelo qual nós não ouvimos falar nunca de incêndios na Amazónia. Chove praticamente todos os dias. Onde há época seca intercalada com uma época úmida com crescimento vegetal, há incêndios sempre. A questão é saber, a esta escala? Haveria incêndios a esta escala? Aí a questão é outra. Aí já entra o fator humano. Nós, seres humanos, alteramos o equilíbrio dos ecossistemas de uma forma que acabou por favorecer os incêndios. E aqui vou-te dar uma nota de ecologia e outra de história ambiental. O ser humano... Imaginemos que não existiam seres humanos no nosso território e que, portanto, nós estaríamos mais ou menos no Portugal desde há cerca de 10 mil anos até há cerca de 5 mil anos, antes da prática da agricultura, enquanto aqui ainda éramos praticamente todos caçadores-coletores. Os seres humanos eram diminutos, não alteravam a paisagem e o que nós tínhamos era uma flora e uma vegetação muito diferente. Ainda tínhamos grandes herbívoros, tínhamos os aurochos, grandes bovinos, teríamos os zebros, que são os cavalos selvagens, teríamos cervídeos, teríamos veados, corços, gamos, teríamos ursos, teríamos toda essa grande fauna, nos rios teríamos castores, mas estes grandes herbívoros iriam estar constantemente a abrir clareiras, ou explorar as clareiras que seriam também abertas pelos incêndios ocasionais. Portanto, nós teríamos uma paisagem onde teríamos parcialmente floresta e um mosaico de relevados pastoreados por essa mega fauna herbívora, teríamos bosques e teríamos também vegetação arbustiva. Estas são as chamadas as 3 etapas, digamos assim, da vegetação. Prado,
matos, bosque. Ora, esta vegetação, prado, mato, bosque, é uma vegetação que, além de ser atacada pelos incêndios, além de ser consumida pelos herbívoros, é uma vegetação que, como toda a natureza, está em competição. Nós não nos podemos esquecer que, como dizia o Lord Tennyson, a natureza é vermelha nos dentes e nas garras. A natureza é profundamente competitiva, ou como dizia o Woody Allen, a natureza é um imenso restaurante. Não é? A natureza é muito competitiva. O que é que se passa ao nível da competição das plantas numa região do mundo onde há uma época seca propícia a incêndios? Bom, quando há uma crise, assim como nos seres humanos sempre que há uma crise política, há sempre oportunismo. Assim, quando há um transtorno qualquer, quando há uma guerra, há sempre oportunismo, quando há uma perturbação, há sempre oportunismo. Também nos ecossistemas, quando existe uma perturbação exterior, um soterramento, um fogo, o que seja, há espécies que têm um comportamento oportunista, vão tirar partido da perturbação. Ora bem, nós temos aqui, na nossa flora, uma categoria de flora, que é uma flora oportunista, que vai explorar a oportunidade dada pelos incêndios, que são os arbustos. As estevas, as urzes, os tojos, as giestas, os piornos, as carquejas, são parte da flora mediterrânica que está adaptadíssima para tirar partido de qualquer incêndio que surja. Muitos dos casos ou produzem sementes à prova de fogo, ou melhor, até sementes que, escaldadas, possam germinar mais facilmente. Depois do incêndio são as que mais facilmente germinam. Ou então, uma vez tendo ardido a parte aérea, conseguem rebentar de novo a partir das raízes, a partir das chamadas toiças. Essas toiças seriam muito abundantes. Nós temos um termo no português, um termo arcaico, que é o termo cádava, que a maior parte das pessoas já não sabe o que significa, mas que está muito presente na toponímia portuguesa. O cadaval, as cadavoeiras e tudo mais, que são topónimos que denotam uma paisagem percorrida frequentemente por incêndios onde ficavam os esqueletos dos arbustos ardidos. Uma cadáver é isso, um cadaval. Tem o mesmo étimo de cadáver, não é? Não, por acaso há uma convergência. Há quem estime que talvez provenha do árabe. Pode ser que venha do árabe. E eu sim fico a pensar, será que cadáver tem a ver com cadáver? Se calhar, não sei os linguistas que digam isto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a abundância de topónimos no nosso território que derivam de cadáver, cadavoeira, cadaval e por aí fora, atesta que de facto a nossa paisagem desde tempos imemoriais está sujeita a incêndios e de facto estes 200 mil hectares que arderam este ano são neste momento um imenso cadaval. Aliás, a nossa paisagem vai ser cada vez mais composta por cadavais. Mas enfim, regressemos a esta questão. Nós temos, a flora está a competir entre si. As espécies arbustivas adaptam-se lindamente ao fogo. Não ao ponto de regenerarem após o incêndio, como também elas próprias perversamente facilitarem a ocorrência de incêndios com os seus combustíveis finos, aqueles ramos com um diâmetro inferior a 2, 3 milímetros que nós usamos para fazer as sandálias nas lareiras em casa, também na natureza funcionam como as sandálias. Aqueles galhos, não é? São esses combustíveis finos que provocam os incêndios que libertam energia. Os ramos mais grossos dos incêndios, esses só vão ardendo a posteriori em brasa, mas a chama, a maior perigosidade vem desses ramos. Agora, porquê é que eu quero dizer que estas espécies são oportunistas? Elas, por um lado, são favorecidas pelos incêndios, por outro lado, vão favorecer os incêndios. Porquê? Porque as espécies estão em competição, as espécies arbustivas estão em competição pelo espaço com as espécies arbóreas. As espécies arbóreas competem pelo espaço, crescendo em altura e ensombrando as rivais. Nós normalmente não pensamos nisto nas árvores. As árvores crescem, parecem pacíficas e magníficas. Mas as árvores são os tiranossauros rex do reino vegetal. Dominam o território, não à força de garras nem de dentes, mas à força da sombra que projetam. Crescem em altura e dominam o território. Monopolizam a luz. E, portanto, se nós quisermos ver isto como uma fábula, e seguramente os meus colegas ecólogos vão já estar a ranger os dentes com esta forma de efabular ou de traçar uma analogia com os ecossistemas, nós temos na paisagem mediterrânica uma autêntica competição pelo espaço em que as espécies arbóreas que vão tentar formar a floresta vão tentar dominar o território ensombrando os arbustos e os arbustos vão tentar eliminar as espécies arbóreas imolando-se e dessa forma eliminando os seus competidores. Imaginemos, por exemplo, um esteval ou um exal onde no subcoberto estão a nascer azinheiras, sobreiros, as nossas espécies autóctones, cerqueiros, cerquinhos, esses carvalhos, estão a crescer. Se não houver um incêndio, se essas árvores puderem crescer durante 20, 30 anos, elas vão eliminar desse território os arbustos ensombrando-os.
Os arbustos não vão deixar que isso aconteça porque se vão imolar a si mesmos. Não se vão imolar, eles não têm vontade. Vão criar as condições para isto. Notem que eu estou a dizer isto de uma forma como quem conta uma fábula de La Fontaine. Evidentemente as plantas não têm intencionalidade. Isto é simplesmente uma forma lógica. Portanto, o que é que eu quero dizer? É que vamos ter sempre incêndios. Os incêndios fazem parte, por um lado, de uma situação química que nós temos as condições físico-químicas para que haja incêndios, pelo menos 3 meses de secura no verão, em que chove menos do que o sol evapora, do que a água que o sol perde por evapotranspiração, e as plantas é superior àquela que os ecossistemas recebem pela chuva. Portanto, é secura. Há um déficit hídrico. Época de déficit hídrico, calor, se o vento soprar acima dos 30 km/h começa a haver problema porque começa a haver maior disponibilidade de oxigênio para as chamas e mais facilidade de propagação. Portanto, as condições físico-químicas estão lá para haver incêndios, com ou sem humanos. As condições físicas em termos de combustível também estão lá. E toda a adaptação dos ecossistemas mediterrâneos aos incêndios também está lá. Portanto, eles vão sempre existir. Agora, onde é que entra o ser humano no meio disto tudo? É que, também há pouco eu mencionei que antes da presença dos seres humanos na Península Ibérica consistia nos poucos milhares de caçadores-recoletores, apenas com instrumentos líticos de pedra. Os ecossistemas, enfim, equilibravam-se a si mesmo por esta rede de matos, bosques, prados. Os bosques ardiam menos do que os matos. Porquê? Porque têm menos combustível fino, menos raminhos finos juntos do solo. E imaginemos um bosque fechado, sombrio, a reter folhada úmida e sem arbustos no subcoberto. Sem arbustos porque a sombra impede-os de crescer. Matos, que vão arder facilmente, e prados, onde andam os herbívoros. Imaginemos este mosaico. O ser humano não consegue alterá-lo muito. Anda ali a caçar esses grandes herbívoros, anda a tentar defender-se como povo dos grandes carnívoros. E o ser humano é insignificante. Chega o Neolítico, o ser humano começa a sedentarizar-se e a praticar a agricultura. De início, uma agricultura muito incipiente, começa no Mediterrâneo Oriental, há cerca de 8.000 anos, e lentamente o Neolítico vai chegando ao extremo ocidental do Mediterrâneo, que é o território português, e começamos a ter os primeiros agricultores, já com a sua cerâmica, de início os seus instrumentos feitos de cobre, depois de bronze, mas os instrumentos de cobre e de bronze não conseguem fazer grande dano aos bosques. Não conseguem fazer porquê? Porque o bronze perde o fio muito facilmente. Tentar cortar uma árvore com um machado de bronze é um esforço inglório, um serrote então nem pensar. Há 3.000 anos, no entanto, chega aqui à Península Ibérica, aproximadamente 3.000 anos, a tecnologia do ferro. E o ferro é a bomba atómica. Muda a relação do homem com a floresta. Com machados de ferro já é possível arrotear a floresta, cortá-la. E cortámos a floresta há 3.000 anos, os registros polínicos mostram um declínio considerável da floresta. E o que é que nós fizemos? Naquele mosaico primitivo de pastagens, matos e árvores, nós eliminámos o arvoredo e favorecemos os arbustos. Eliminámos as espécies de plantas que competem pelo território projetando sombra com as espécies de plantas que competem pelo território imolando-se, explorando a oportunidade que as chamas conferem. Há 3.000 anos cortamos os bosques, declina o número desses bosques sombrios, aumenta o número de matos nos campos incultos, aumenta os campos agrícolas, aumenta a pastagem, e nós criamos uma receita de uma paisagem com muito mais combustível para arder, porque eliminámos o bosque. Ao mesmo tempo, o que manteve o fogo mais ou menos à larga foi que aumentámos o número de animais herbívoros que vão necessitar de pastagens. Portanto, o que é que nós fizemos? Eliminámos o bosque, aumentámos a pastagem e os matos, enfim, fomos tentando explorá-los com alguns herbívoros mais rústicos, como por exemplo o gado caprino e os garranos, que também comem alguma vegetação arbustiva. Portanto, ou seja, tu eliminaste as árvores altas, quer dizer, praticamente eliminaste, não é? Eliminámos o bosque fechado e úmido. E preservaste o mato, aumentaste o mato e aumentaste também pastos. E aumentámos os pastos. Portanto, substituímos uma paisagem que é um mosaico de muita floresta, alguns matos que surgiam depois dos incêndios e alguma pastagem onde estavam os grandes herbívoros, e substituímos por uma pastagem onde os bosques tornaram-se residuais. Temos de ver que a expressão dos bosques, desde a romanização praticamente até ao século XX, ficou insignificante no nosso país. No século XIX, o país tinha menos de 3 ou 4% do território com bosques. Hoje em dia temos 35%. E foi assim durante milhares de anos.
E em contrapartida nós explorávamos muito a agricultura e a silvopastoriça. Nós também, portanto, há 3.000 anos cortámos os bosques e introduzimos o gado. E porquê é que nós introduzimos o gado? Não é apenas para o comermos, não é apenas pelas peles, não é apenas pelo pelo, no caso da lã, não foi apenas pelo leite. Nós introduzimos o gado porque nós precisávamos de estrume. Sem estrume, sem adubo, não há agricultura possível. Então o que significava... Agora há, mas na altura não. Porque os adubos sintéticos só foram inventados em 1910, já lá vamos. Sim. Portanto, há 3.000 anos inventámos o ferro, cortámos os bosques, alargámos as pastagens, aumentou a população porque havia mais alimento. Durante 3.000 anos fomos uma sociedade agrícola que tinha de cultivar os campos e tinha de ter gado para fertilizar os campos. Esse gado comia os arbustos e mantinha tudo sob pastagens e reduzia o nível de incêndios. De qualquer das formas, a população necessitava também de lenha para o fogo e, portanto, usava esses mesmos arbustos para lareiras. Portanto, os arbustos reduziram-se consideravelmente no território, mas continuaram lá. Os bosques praticamente desapareceram. Ficaram circunscritos ou a pequenos pontos do relevo relativamente inalcançáveis, como fragas, desfiladeiros com um acesso muitíssimo difícil, ou então ficaram confinados a algumas coutadas reais, algumas tapadas. Uma tapada é uma tapada porque tem um muro a tapar para impedir as pessoas ir lá caçar e cortar os bosques, ou então às cercas dos conventos, ou então àqueles jardins das casas palacianas. Ter um bosque, durante milénios, ter um bosque é um sinal de riqueza absolutamente extraordinária. Numa altura em que as pessoas precisavam de pastagens para o seu gado, numa altura em que precisavam de lenha, uma pessoa ter um bosque em redor de sua casa, ter árvores grandes, é absolutamente espetacular. É como ter um conjunto de joias, não é? É aquilo que o Thorstein Veblen, o economista, chamava a ostentação da riqueza, não é? É o equivalente a hoje em dia os relevados nos Estados Unidos ou Inglaterra, não é? Exatamente. O front lawn, não é? Aquela coisa... Sim. Significa que a pessoa tinha tanto território que até podia deixar de cultivar pequeno espaço. Mas agora, voltando nós à questão da agricultura. Portanto, nós precisámos, durante 3.000 anos, de cortar os bosques pelos combustíveis e, sobretudo, pelo estrume. Em 1910, um senhor alemão chamado Fritz Haber, que precisava de fabricar amónia para a produção de explosivos, inventou um método para extrair da atmosfera o azoto e transformá-lo em amónia, e depois da amónia pode ser transformada em nitratos. Haber-Bosch, não é? Sim, o método Haber-Bosch. Isto revolucionou completamente a agricultura. Curiosamente, este senhor Fritz Haber deve ter sido das pessoas na história da humanidade que mais pessoas matou e que mais pessoas salvou. Porque inventou o Zyklon B, que matou os judeus na Segunda Guerra Mundial, as armas não convencionais, mas também inventou os adubos de síntese que salvaram tantos milhões de pessoas da fome. Mas o que é que isto tem a ver com a floresta? O que isto tem a ver com a floresta é que descobre-se um método para fabricar adubos de síntese e o gado começa a deixar de ser necessário. Começam-se a instalar as fábricas de adubos e de fertilizantes, em Portugal a partir da década de 30, 40. A partir da década de 50, o adubo já é fabricado de forma tão barata que já não compensa comprar estrume, que é volumoso, degrada-se e tudo mais. Foi a partir da década de 50, 60 que deixou de se apanhar o moliço na Ria de Aveiro, que já não era preciso para fertilizar as dunas, e foi aí que se deixaram também de criar as centenas de milhares de cabeças de gado caprino que havia nas nossas serras do centro, cuja criação destinava-se sobretudo a produzir estrume para os campos agrícolas dos vales, e não tanto para produzir chanfana. Se nós hoje em dia formos falar com os pouquíssimos, e neste momento já octogenários ou nonagenários, antigos pastores que havia nas serras da Lausanne, Açor e por aí fora do centro, ou com os seus filhos e netos, e lhes perguntamos em que momento é que o senhor, ou o seu pai, ou o seu avô, deixou de ter rebanhos. Foi quando deixaram de comprar a carne? Não, as pessoas não queriam tanto assim carne de cabra. Foi quando deixaram de comprar leite? Não. Foi quando deixaram de comprar as peles? Não. Foi quando deixaram de comprar o estrume. Incrível. Agora, o que é que isto aconteceu? Todas estas gigantescas pastagens passaram a estar livres, em Portugal como no resto da Europa. Isto permitiu que, a partir da década de 60, iniciasse aquilo que a literatura científica designa como a transição florestal. O que é que acontece? A desflorestação que tinha acontecido no início da Idade do Ferro há 3.000 anos foi revertida e os bosques começaram a regressar ao território, ocupando as antigas pastagens de silvopastoriça extensiva e os campos agrícolas com produção marginal que, entretanto, tinham deixado de existir. Ao mesmo tempo, há um êxodo rural. A sociedade deixa de ter uma economia agrícola, passa a ter uma economia essencialmente no setor secundário e terciário. Há uma gigantesca migração para as cidades.
os campos esvaziam-se. Isto significa que em toda a Europa começa a floresta a regressar, é a transição florestal. E há um ponto, mas há um país onde a floresta não regressou, que é Portugal. Sim, diz. Há aí um ponto interessante, que é o bosque expande-se para onde estava a pastagem e não para onde está o mato. Porque aí já seria difícil. Aí o problema nosso, já vamos ver o que é que nós causamos. O que é que acontece? Nos países do norte da Europa, onde chove todo o ano, os terrenos são abandonados, não há incêndios e o bosque vai regressar. Não existem estas espécies, ditas espécies pirofíticas, as espécies que eu chamava oportunistas, o termo técnico é pirofíticas, de piros, fogo, e fitos significa planta. Uma espécie pirofítica é literalmente uma planta do fogo, okay? que favorece o fogo e é beneficiada por ele. No norte da Europa não há essas espécies pirofíticas, não há incêndios. Deixamos um campo agrícola abandonado, ele até espontaneamente vai reverter para um bosque, porque o banco de sementes não contém um número muito significativo de espécies arbustivas e, de qualquer das formas, essas espécies arbustivas só são competitivas enquanto não vier uma árvore. E, portanto, elas dependem dos incêndios, as espécies pirofíticas dependem que haja um incêndio para manter o seu domínio do território. Se não houver incêndios, elas vão ser substituídas por outra coisa qualquer. Desde que no banco de sementes perto haja árvores a fornecer a bolota, para fornecer a semente. Sim. O que é que aconteceu em Portugal? O que é que acontece nos países mediterrâneos? Nos países mediterrâneos, ao contrário do que acontece na Europa, nós abandonamos a agricultura, abandonamos as pastagens e o que regressa não são os bosques. O que regressa é, consoante as circunstâncias, um bosque, se houver muitas sementes no solo disponíveis. Mas como é que pode haver sementes de árvores disponíveis se nós durante 3.000 anos eliminamos o bosque? Se nós formos a muitas zonas que estas que arderam em Portugal, nós às vezes podemos subir ao topo de um monte e quilómetros em volta não vemos uma única árvore madura a produzir semente, um único carvalho, um único sobreiro, uma única azinheira a produzir semente para repovoar o território. O que nos interessava a nós seres humanos era recriar um bosque fresco e úmido, do subcoberto, que tem menos risco de incêndio e menos combustível do que os arbustos. Não, o que nós fizemos durante 3.000 anos foi, de certa medida, favorecer as espécies pirofíticas. Como é que as favorecíamos? Quando precisávamos de pastagens para o gado, pegávamos fogo ao mato. E cada vez que pegávamos fogo ao mato durante 3.000 anos, estávamos a favorecer as espécies pirofíticas e a desfavorecer as espécies arbóreas. Mas como é que estávamos a favorecê-las? Quer dizer, porque nós pegávamos fogo ao mato para utilizá-lo para pasto, não é? Sim. Quando nós pegamos fogo ao mato, aquelas cinzas contêm nutrientes, contém fósforo, contém potássio, contém uma série de elementos e fertilizam a camada superficial do solo e, portanto, depois de uma queimada, depois de queimarmos os arbustos, durante 2 ou 3 anos vai haver uma ótima pastagem. Exato, sim. Ou seja, nós queimamos aquelas espécies. Né? Queimamos essas espécies, mas é preciso recordar que essas espécies voltam a brotar, consoante os casos, ou brotar a partir do colo da raiz, é o caso das urzes, ou então, ao queimarmos-las, a certas outras espécies, como por exemplo a esteva, produzem sementes, não apenas são à prova do fogo, como germinam mais facilmente depois de terem sido chamuscadas. E o teu ponto é que elas continuavam lá, no fundo, larvares, digamos assim, ao longo de todo aquele tempo. Elas estavam nas suas 7 quintas. São espécies que ao longo da sua história evolutiva de milhões de anos, tiveram de fazer uma estratégia oportunista para serem favorecidas pelos incêndios. Quanto mais incêndios, melhores para elas. E depois, depois surgimos nós, seres humanos, a fazer queimadas a cada 4 ou 5 anos, a substituir-nos às trovoadas secas e a darmos às espécies pirofíticas aquilo mesmo que elas querem. Elas querem fogo. O fogo é a condição essencial para que elas dominem o território. Caso contrário, a vegetação, a chamada sucessão ecológica, evolui para um mato, evolui para bosque, e esse mesmo bosque sombrio vai eliminar as espécies arbustivas. Se nós entrarmos num bosque, são muito raros os bosques que temos no nosso território, encontramos num bosque bem desenvolvido, temos alguns, por exemplo, temos a mata da Albergaria no Gerês, tínhamos a mata da Margaraça na Serra do Açor, temos a mata da Curva-Chia na Leiria, temos a mata dos Medos aqui, aqui na Serra da Arrábida, mas os bosques que nós temos em Portugal que se aproximem de um bosque absolutamente maduro e, portanto, com escassa vegetação no subcoberto e sombrio, neste momento devem representar nem 0,5% do total de floresta do nosso país. Ou seja, menos ainda do que no século XIX. E não, agora deve ser um bocadinho mais. Atenção que quando eu há bocadinho disse que no século XIX menos de 5% do território estaria coberto de bosques, eu estou a mencionar os bosques que havia, esses aí, ainda assim, eram explorados no subcoberto para extrair lenha, tinham um certo uso humano, não eram bosques, não havia bosques virgens ou intocados naquele tempo. Não havia a procura por madeira, por combustível,
e por caça é tão intensa que o território esteja todo revirado de alto a baixo, a não ser, eventualmente, em alguns redutos, como disse, em alguns pontos do relevo relativamente inacessíveis, ou então em algumas cercas de conventos, ou em algumas casas senhoriais. Vem-me, por exemplo, à memória a Quinta da Penha Verde, em Sintra, onde o vice-rei da Índia, português Dom João de Castro, mandou arrancar todas as árvores de fruto, precisamente porque queria mostrar a austeridade da sua vida. Portanto, ele já não queria extrair benefício nem riqueza da terra, então criou ali condições para ter um microbosque autóctone. Naturalmente, ele não estava a pensar em bosque autóctone na época, porque ninguém pensava em termos de bosque autóctone. O próprio termo não existia, isto é um neologismo científico. Mas este bosque maduro que eu me refiro, sombrio, seria absolutamente marginal. Não é nada como aquilo que nós encontramos quando vamos, por exemplo, a certos troços do norte da Europa, onde às vezes podemos encontrar quilómetros e quilómetros quadrados de bosque autóctone maduro, por exemplo, na zona de Solognac, no norte de França, aquela extensíssima zona de caça, o bosque de Fontainebleau. E aquela paisagem que a pessoa está habituada a ver nos filmes nórdicos, não é? Exatamente. Isso nós não vemos. O que nós podíamos dizer, então, e o montado alentejano? O montado alentejano não é bosque? Não é bosque. Não é um bosque autêntico. Aquilo é um bosque desbastado. Aquela paisagem savanoide do montado alentejano corresponde a uma iluminação significativa da densidade de arvoredo para poder compaginar simultaneamente a produção de madeira, a produção de blota, para os porcos em montanheira, e a silvopastoria e a sericultura. O montado é um bosque profundamente antropizado, profundamente alterado pelo ser humano. Mas só para terminar aquela questão, ponto, o que é que acontece? O que acontece é que, em termos de fatores naturais, os fogos estarão sempre connosco, não é? Como dizia Jesus, os pobres estarão sempre connosco, os fogos estarão sempre connosco nesta paisagem mediterrânica. Nós alteramos digamos assim, a proporção dos ingredientes do fogo. Favorecemos a vegetação arbustiva, desfavorecemos o bosque autóctone fechado, o bosque fechado, sombrio, e recentemente até a silvopastorícia abandonámos. O que significa que neste momento nós temos cerca de entre 30% a 35% do nosso território são matos baixos ou altos, tanto faz, mas são matos altamente inflamáveis, é uma autêntica bomba explosiva, não é? E depois temos cerca de 30 e poucos % do nosso território é floresta, e isto aqui somamos o pinhal, o eucaliptal, bosques, portanto. O sobreiral e o azinhal. Atenção, alguns ouvintes nossos poderão protestar contra o facto de eu estar a chamar de floresta ao eucaliptal. Há uma questão semântica muito importante, que as pessoas consideram que só devemos usar o nome floresta para designar bosque autóctone. Eu creio que é sobretudo uma questão semântica, e que seria interessante discutir que floresta, na sua etimologia original, é um termo jurídico e significa o terreno que está fora da alçada dos foros medievais, portanto da legislação das vilas, e está diretamente sob a alçada do rei. Portanto, floresta não vem de flora, vem de fora, do que está fora do território. Por isso é que nós temos em Espanha a floresta, em França é a forêt, em inglês é forest, e o termo floresta, em certa medida, é quase um neologismo português, e que só começou a entrar no nosso idioma de forma significativa antes do século XVIII. Antes disso usávamos mata ou bosque. Até existe. E tu estás a pôr aí tudo que é... Portanto, o bosque, estou a dizer... As árvores... Formações arbóreas, formações arbóreas. Os nossos ouvintes que perdoem, de facto, nós podemos discutir mais tarde o que é um bosque autóctone. Eu sou inteiramente a favor dos bosques autóctones. Acho que o tema dos incêndios estamos tranquilos com essa já designação. Que vamos falar a etimologia. Mas pronto, isto dá a conclusão de dizer o quê? Nós alteramos a proporção dos ingredientes do fogo em relação àquilo que é natural. Durante estes 3.000 anos em que explorámos, que cortámos os bosques e queimávamos os matos para abrir pastagens, e abrimos as pastagens para cultivar a agricultura, não houve incêndios muito significativos. Porquê? Porque a pastorícia ocupava uma grande extensão do território, e quando havia fogos era só naquelas regiões mais remotas que tinham sido invadidas pelos matos e estavam incultas há muito tempo. Aí havia grandes fogos, mas era fogo de mato. A partir da década de 60, 70 abandonámos a silvopastorícia, abandonámos boa parte da agricultura, ao ponto de termos neste momento 30 e tantos % do território inculto, e do bosque que nós temos devemos ter pelo menos uns 10 a 15% do território. Quase metade da nossa floresta é floresta abandonada, floresta com pouco arvoredo,
que na prática quase diria que nem é floresta, é mato com meia dúzia de árvores de espessas. Aqueles eucaliptais abandonados que abundam pelo nosso país, sim, pinhais abandonados, às vezes montados abandonados que foram invadidos pelo mato, e não estão a regenerar bem. Eles não se estão a dar bem com o abandono da silvicultura nem da agricultura. Nós não planeámos, nós não fizemos uma retirada estratégica, digamos assim, de uma economia agro-silvopastoril. Não fizemos. Nós simplesmente, durante 3.000 anos, alterámos o banco de sementes, alterámos a paisagem florestal e na década de 60 fizemos as mochilas, fomos embora e deixámos um ecossistema que tinha sido mutilado a regenerar como podia e não está a regenerar da melhor forma, nem para nós, nem para ele próprio. Esta foi das respostas mais longas a uma pergunta que eu fiz aqui no 45 graus, mas o tema merece, porque tu começaste a contar lá desculpa, sou um bocado tagarela. Há 10.000 anos. Não, foi uma boa resposta. Interrompe-me quando achares. Não, isto era um elogio. Portanto, só para reorganizar ideias, não é? Resumindo o que tu contaste aqui, nós durante muito tempo já havia seres humanos, mas eram basicamente caçadores-recoletores, e portanto havia esse equilíbrio natural entre os três tipos de terreno, em que havia fogos, mas havia fogos relativamente controlados, não é? E havia grandes herbívoros selvagens, não é? Exatamente, portanto aquilo era uma espécie de retalhos em que os fogos nunca se tornavam, ou raramente se tornariam em mega incêndios, não é? Presumo eu, não é? No fundo a ideia é essa. Depois surge uma economia agrícola, mas em que tu precisavas de muito gado, não é? Portanto o gado ele próprio também ia mantendo os terrenos e consumindo parte desse combustível. Depois, a partir dessa altura, tu deixas de ter, quando surge lá o processo da Aberbosch, não é? Tu deixas de precisar do gado, os pastos ficam abandonados, tu abandonas essa economia agrícola e aumenta o mato. E o bosque não consegue ressurgir porque não tem sementes suficientes para mas na verdade até tens muito mais bosque do que já tiveste, só que está desorganizado e está mal mantido e em muitos casos tem mato pelo meio. E muito do bosque que nós estamos a falar é bosque artificial. O pinhal, que foi abandonado, que está agora abandonado, o nosso pinheiro bravo, foi essencialmente resultante de plantações e de sementeiras feitas entre as décadas de 30 e de 60 pelo Estado, e é uma espécie que está fora do seu ecossistema. O nosso pinheiro bravo tem como habitat próprio as dunas do litoral noroeste, não é uma espécie de montanha. Nas nossas montanhas do centro teríamos o carvalho roble, teríamos o cerquinho, que é outra espécie de carvalho, teríamos o cerqueiro, que é ainda outra espécie de carvalho, teríamos a azinheira e o sobreiro, que são essencialmente tudo carvalhos, todas espécies do género cuecos. Mas esse bosque autóctone não está a regressar a ocupar a paisagem com o vigor que poderíamos esperar, porque pura e simplesmente durante 3.000 anos ele foi erradicado da paisagem e não existem sementões suficientes, não existem árvores adultas suficientes a disponibilizar bolota suficiente para regenerar o bosque em retorno. A única semente que existe em vastas zonas do território são as sementes das espécies pirofíticas, que são os tais arbustos que favorecem os incêndios. E além disso ainda temos um fator agravante, que são os eucaliptais abandonados, que representam mais de metade do total, mais de metade do eucaliptal que é em Portugal, que ocupa 10% do território, o nosso eucaliptal em Portugal. Mas 5% do nosso território há de ser eucaliptal que foi abandonado, já não está a ser cultivado. E quando temos um eucaliptal abandonado, temos um problema muito sério. O eucalipto arde também, esses eucaliptos abandonados, mas não apenas arde, como, e este é o problema, projeta o fogo a grandes distâncias, a quilómetros de distância, porque aquelas cascas dos eucaliptos que caem farripas ao longo do tronco, uma vez ateadas as chamas, elas são erguidas em convecção, o ar sobe em convecção livre, por causa que está mais quente, pode transportar a algumas centenas de metros de altitude essas cascas, e se houver ventos fortes pode projetá-las a centenas ou mesmo a vários quilómetros de distância. Eu próprio assisti há cerca de 20 anos, quando houve uns incêndios fortíssimos em Coimbra. Eu estava no extremo oeste da cidade de Coimbra, no extremo leste da cidade de Coimbra estava um incêndio a entrar já nas portas da cidade no eucaliptal, e a 4 km de distância estavam a cair no sítio onde eu estava as cascas de eucalipto vindas de 4 km de distância, cascas em brasa. Isto é algo que o eucalipto introduziu em Portugal, uma preparação de incêndios por via destes ramos e sobretudo cascas. Esta é a grande novidade do eucalipto. Fala-se relativamente pouco disso, normalmente pensa-se que o eucalipto por si mesmo já arde mais. O principal problema do eucalipto não é arder mais nem menos, em condições extremas arde como as outras. De facto, aqui a literatura científica é incontroversa,
projeta o fogo a muito maiores distâncias, facilita a propagação. Isso é em controvérsia e, portanto, o eucaliptal, onde existe, tem de ser cuidadosamente mantido para que isto não aconteça. Devemos de voltar ao eucalipto, que é sempre um tema referido nestas conversas que eu queria falar em mais profundidade. Mas deixa-me tentar, antes disso, perceber a história, não é? No fundo, a causalidade que tu estavas a fazer aqui, não é? Portanto, chegamos... No fundo, o teu ponto é que nós não planeámos esta transição de uma economia de base agrária para uma economia terceirizada, não é? Sim, no fundo, e mais urbana. Não fizemos uma retirada estratégica, Exato. Fizemos uma retirada negligente. Sim. E isto foi quando? Isto é a chamada transição florestal, começa a partir da década de 60, 70, quando em Portugal, por um lado, já começa a haver uma economia urbana de serviços, já começa a haver emprego nas cidades, as pessoas abandonam os campos e vão para a cidade. Isso é importante, porque já há empregos na cidade. E, por outro lado, com a introdução dos adubos agrícolas e da maquinaria agrícola do pós-Segunda Guerra Mundial, a agricultura ganha, digamos, uma eficiência. Então porquê é que a pessoa tem a noção de que isto é um fenómeno dos últimos anos, ou da última... 50 anos, décadas. 50 anos, 60 anos, sim. Sim, porque o que tu estás a relatar é algo com 60 anos, 65 anos. Bem, isto pode ser viés da minha memória, não é? Mas a pessoa tem a ideia de que o fenómeno dos incêndios florestais é algo que se tem estado a agravar e muitas vezes tem estado a agravar. Mas este agravamento tem a ver com algum outro fator que ainda não tenhas referido? Por exemplo, as alterações climáticas, é o mais óbvio, não é? Ou há mais alguma coisa aqui em falta? As alterações climáticas são, digamos, o último empurrãozinho para o abismo, não é? Porque de facto nós agora temos estas ondas de calor. Normalmente fala-se nos três fatores que levam aos picos, aos grandes mega incêndios, que é quando as temperaturas estão acima dos 30 graus centígrados, quando a umidade relativa da atmosfera está abaixo dos 30% e quando os ventos sopram acima dos 30 km por hora. São as condições ideais de incêndio. Ora, desgraçadamente, as alterações climáticas nesta zona do globo vão aumentar esses episódios onde estes três elementos estão presentes. Aumentou, mas também não nos podemos esquecer, ao mesmo tempo, que zonas como, por exemplo, o Alentejo também estão a enfrentar muitas vezes estes ventos, estas temperaturas, esta umidade, e não ardem tanto. Porquê? Por causa do coberto vegetal. De facto, por causa do coberto vegetal. Aquela estrutura de montado que nós encontramos no Alentejo é muito menos propensa a incêndios. Porque a estrutura do combustível é diferente. Já não temos o combustível fino dos arbustos, também não temos tanto eucaliptal abandonado no Alentejo, temos muito mais pastagens aí, e aí nós verificamos uma coisa curiosa, que de facto o Alentejo, em teoria, em termos de condições climáticas, devia arder muito mais do que a região centro de Portugal, no entanto arde muito menos. A diferença é a paisagem vegetal. É a paisagem vegetal. Há um fator também que tem de ser tido em conta, que é importante, que é os verões na região centro de Portugal, basicamente entre o Douro e o Rio Tejo, os verões são muito secos e quentes, como no resto do país. Um pouco menos do que no Alentejo. Mas durante o inverno chove muito mais. No Alentejo, se chover em 500 milímetros por ano, em média, ali na região centro, nas serras da Lausanne, Açor e por aí fora, nestas serras que ardem, aí as precipitações podem chegar aos 800, 900 milímetros, às vezes mais, pode chegar ao dobro da precipitação. O facto de haver mais chuva no inverno faz com que haja maior produtividade vegetal e, portanto, a vegetação arbustiva regenera com muito mais intensidade. A chamada produtividade primária dos ecossistemas é muito maior porque há mais umidade no inverno. Sim, então esse ponto que tu disseste é interessante. O Alentejo, à partida pelo clima, nós acharíamos que fosse o que ardesse mais, mas na verdade o que nós vemos é ao contrário. Não é? E na verdade, se nós lermos algumas narrativas sobre o que é que se passava no Alentejo no século XIX e no século XX e no início do século XX, havia zonas que às vezes havia incêndios que consumiam milhares de hectares no Alentejo. Porquê? Porque eram aquelas zonas onde tinha deixado de haver pastorícia, entravam os arbustos e ficavam durante dias a arder. Só como que é uma zona muito despovoada, praticamente não se falava do assunto e não se preocupava. O que mudou no Alentejo, entretanto, foi que com a maquinização começou a ser todo ele explorado e isso poupou-nos aos incêndios no Alentejo. Eu acho que é a altura certa para passarmos das causas às soluções, não é? Eu comecei por dizer que as duas estão de certa forma relacionadas, mas na verdade não necessariamente, não é? Porque
as causas ajudam-nos a perceber porque é que aconteceu, mas há casos em que a solução é reverter as causas, há outros casos como é este em que não é tão simples quanto isso, né? Quer dizer, primeiro tu não podes voltar atrás na história e depois há alterações profundas que nós nem é possível reverter, nem provavelmente é do nosso interesse reverter, não é? De urbanização e de ocupação do território, não é? Portanto, tendo em conta o mundo que nós temos e o país que nós temos, qual é a solução para este problema, não é? Para que nós possamos viver num país em que, como tu dizias no início, haverá sempre incêndios, eles até podem ser bastante frequentes, mas são menores e são mais controlados, não é? Ao fim e ao cabo, nós não podemos modificar o clima tão depressa. Quer dizer, nós não podemos inverter as alterações climáticas tão depressa, não podemos fazer com que comece a chover no verão. Sim. Também. Portanto, o clima não está nas nossas mãos, pelo menos quem trabalha na floresta e na paisagem. E então, portanto, o que está ao nosso alcance é, por um lado, prevenir as ignições. Essas são outras tantas, a questão dos incendiários, mas nós reduzimos substancialmente as ignições, o fogo posto. Exato, nos últimos 10 anos, reduzimos mais de 2/3 e, no entanto, continuamos a ter grandes incêndios. Desculpa interromper-te, porque esse é um facto interessante que eu não conhecia, que embora a área ardida tenha aumentado, o número de incêndios baixou bastante nos últimos 10, 15 anos. Sim. O número de ignições. Sim. É verdade. Aliás, são 2% das ignições são responsáveis por mais de 90% da área ardida. Há uma proporção de Pareto. Mais do que Pareto. Mais do que Pareto, sim. Pareto seria 80-20, mas muito mais. Porque aí isso quase seria uma variante do chamado paradoxo do fogo. O paradoxo do fogo é um conceito que foi desenvolvido nos Estados Unidos, em que em determinadas zonas dos Estados Unidos, quando começou a haver, particularmente na Califórnia, onde o clima é mediterrâneo como o nosso, onde também tem verões quentes e secos, a solução que se encontrou foi combater o fogo, prevenir e combater o fogo. Torres de vigia em todos os pontos. Nós praticamente já não temos essas torres de vigia. Eu ainda lembro de ser adolescente e passar semanas a trabalhar em postos de vigia florestal. Então os californianos, o que é que eles fizeram? Foi tornar-se extraordinariamente eficazes na prevenção e no combate a incêndios. Se surgiu um incêndio, imediatamente o combatiam. Mas ao mesmo tempo não cuidavam, distraindo os combustíveis finos, os arbustos que iam crescendo. Ou seja, eram tão eficazes a combater os incêndios que iam simplesmente, mas não retiravam os combustíveis. O combustível ia-se acumulando e quando finalmente o combustível já tinha umas toneladas e toneladas por hectare e chegava uma pequena chama, já é incontrolável o fogo. Era um mega incêndio. Porque precisamos de ver, no nosso território, para termos uma ideia, por acaso há bocadinho não referi este número, que é interessante rever. Se nós em Portugal abandonarmos um terreno agrícola, 1 hectare, 100 por 100 metros quadrados, pouco mais ou menos aproximadamente um campo de futebol, eu sei que vai haver ouvintes que vão dizer um campo de futebol não mede 1 hectare. Não, estou só a dar uma aproximação um pouco para imaginarmos. Nas nossas condições de clima em Portugal, um campo agrícola abandonado acumula entre 2 a 6 toneladas de combustíveis finos por ano. É sério? Sim, 2 a 6 toneladas. A partir de determinada quantidade de toneladas por hectare de combustível fino, se aquilo pega fogo, não há água que o apague. Liberta tanta energia que podemos pôr todos os canadés do mundo a libertarem água, a água nem sequer toca no fogo, evapora antes de chegar lá. Exato. O que os americanos fizeram foi tornar-se tão eficazes a combater o fogo, começava um bocadinho de fogo, apagavam, mas não as tais, vamos supor, 4 toneladas por ano de combustíveis que se acumulavam não eram retiradas. E o que é que acontecia? Um dia vinha o fogo que já conseguia 1% das ignições que se conseguissem passar, já libertava uma carga energética impossível de apagar. Impossível. Este é o chamado paradoxo do fogo. Mas o paradoxo do fogo nos Estados Unidos é resultante de termos uns bombeiros extraordinariamente eficazes na prevenção e combate. Mas depois não na remoção de combustível. Nós estamos um paradoxozinho do fogo, no sentido em que conseguimos eliminar o número de fogos postos por dolo, por negligência, mas não estamos a retirar o combustível, com o qual às vezes passa 1 ou 2% das ignições chegam a uma zona onde o combustível teve de se acumular, onde há 20 toneladas de combustível por hectare, vamos supor, um terreno que tenha estado 5, 10 anos. Teve mais tempo para acumular. E a partir daí está tudo perdido. É fugir. Já não se consegue apagar aquele incêndio. Consegue-se é tentar impedir que mate pessoas e que entre nos espaços urbanos. E foi o que se verificou, por exemplo, em concelhos como Oliveira do Hospital, concelhos como Mação, onde ciclicamente a floresta arde toda e, aliás, o espaço rústico arde todo. O Oliveira do Hospital, em 2017, ardeu qualquer coisa como 97% do território. Ou seja, só não arderam algumas hortas e em alguns espaços urbanos. Arde tudo. Tudo.
Em Mação, a mesma história. Pampilhosa da Serra não sofreu ainda tanto este ano porque o fogo não entrou tanto lá, mas quer dizer, percebes onde estou a querer chegar? Sim. Não é pela redução de ignições. São importantes, com certeza, podemos reduzir e tudo mais, mas poderá ser condição necessária reduzir as ignições, mas não é de todo suficiente se nós não retirarmos o combustível. E o que estás a dizer é até mesmo necessário, pode ser enganador, não é? Porque tu, se reduzires o número de ignições mantendo o problema de fundo, na verdade fazes com que os incêndios que houver sejam muito mais fortes do que os que haveria com menos ignições, não é? Portanto, agora, com mais ignições, perdão. Portanto, agora o nosso grande desafio é saber, em termos puramente físicos, já não vamos falar em termos de espécies vegetais, como é que vamos assegurar que por hectare há pouco combustível fino, volto a reiterar, aqueles ramos com uma espessura inferior a 2, 3 milímetros, há quem diga que é um pouco mais milímetros, mas estamos a falar de raminhos de milímetros, e como é que substituímos ou por pastagens arrelvados que, se arderem, têm tão baixa carga energética que são fáceis de apagar e não danificam ninguém, e não fazem mal a ninguém, ou então por bosques altos, sombrios, onde os combustíveis têm um calibre muito mais grosso, com diâmetros muito mais, que não pegam fogo tão facilmente. Um carvalhal maduro, até pode nem ser necessariamente uma espécie autóctone. Eu prefiro. A minha opção, digamos assim, é pela conservação da natureza, é pelo bosque autóctone. Mas à falta de bosque autóctone, como é que nós temos um bosque bem desenvolvido em que não haja calibres finos perto do solo? Quando nós vemos aquelas imagens, as chamadas árvores bombeiras, que foi um conceito que foi de início introduzido pelo meu colega e amigo Paulo Fernandes, da UTAD, que depois, mais tarde, infelizmente, esse conceito prestou-se a interpretações que não tinham sido previstas pelo autor desta analogia. Quando nós falamos em árvores bombeiras, aquelas árvores que não ardem, eu até bem conheço o meu colega dizendo, nós não devemos ter falado em árvores bombeiras, devíamos ter falado em bosques corporações. Porque uma árvore isolada, rodeada de matos, arde tudo. Claro, exato. O que nós precisamos é ter as árvores a formar o chamado dossel. O dossel é, como sabes, é aquela espécie de tenda que se põe por cima das camas, não é? Aquelas camas antigas, não é? Tem um bosque com o dossel fechado. Uma copa contínua. Contínua, onde não entra luz e onde baixo haja uma folhada a acumular umidade. Quando um bosque é suficientemente fechado e úmido, o fogo não consegue entrar, extingue-se à entrada. E é isso que nós queremos. É isso que nós queremos, um bosque fechado e úmido. Mas é muito difícil de produzir isto. Quando se diz agora que, vejam bem, houve carvalhais a arder este ano, arderam não sei quantos milhares de hectares de carvalhal de bosque autóctone, o que demonstra que o bosque autóctone também arde. Não, o que ardeu não foi um bosque autóctones, o que ardeu foi matos com meia dúzia de árvores autóctones lá dispersas. Quando nós falamos de bosque autóctone para prevenir os incêndios, é bosque fechado, daquele úmido, que não deixa entrar sombrio. Certo. Esse é o que precisamos. Agora, como chegar lá é tarefa para 2 gerações. E aí agora chegamos depois à questão da economia política do território. Como é que nós criamos as condições para isso? Então, uma boa deixa para terminarmos aqui a primeira parte da nossa conversa. Continuamos já com a segunda no próximo episódio. Este episódio teve a sonoplastia de Hugo Oliveira. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e acompanhe-me em josemariapimentel.pt ou nas redes sociais. Até ao próximo episódio.